Olá, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui esclarecendo a dúvida de algumas pessoas, tá? E me fizeram várias perguntas, várias perguntas, tá? E eu fico observando nos grupos que, que foi criado aí, né? Sobre informações, as informações que são colocadas no grupo, né? Das pessoas lá e depois elas acabam vindo porque eu dei essa liberdade. Eu dei essa liberdade de me chamar no privado. Tudo bem que demora um pouco, existem pessoas que ainda não conseguiram ser atendidas, finalizar um atendimento, mas é pelo grande número de mensagens que eu recebo. E eu tenho que dividir isso com várias outras tarefas, né, durante o dia. Mas eu observo muito o grupo, tanto o grupo, né, de mulheres, quanto o grupo de homens, quanto também o grupo lá do Telegram que diz respeito ao curso. Mas uma das dúvidas, né, dentro de várias dúvidas, né, as que a maior, né, está relacionado ao deserto, né, a pessoa que está passando pelo deserto. Então eu me pergunto, mas por que está acontecendo? Não responde, não me dá um feedback, né? Por que eu estou tanto tempo no deserto? Né? Eu digo para você que eu fiquei muito tempo, muito tempo. No meu testemunho eu mostro aí para vocês, né, o porquê que eu fiquei tanto tempo no deserto, tá? E o que eu vejo são comportamentos repetidos, né, por atitudes que assim, Satanás ele tem o modo de operar e ele acaba sempre operando da mesma forma. Ele acaba sempre agindo da mesma forma. Mas a pessoa que ela está muito sensível, a pessoa ela está muito conturbada com tudo que está acontecendo, ela não consegue perceber. Né? E se bem que não tem por que perceber, não faz sentido para ela. Ela acaba olhando mais para as circunstâncias. E eu falo o tempo todo sobre as circunstâncias, né? De você não focar nas circunstâncias. E o que acontece? Por que você ainda está no deserto? Eu separei aqui 3 pontos para poder colocar para esse vídeo não ficar tão extenso, que a maioria dos vídeos que eu falo, eles acabam sendo um vídeo mais explicativo, né, para você poder ensinar, porque eu venho, explico e digo o que está acontecendo, tudo, porque o que eu estou passando para você são experiências que eu tive, aquilo que eu fiz e o que deu certo. Por que eu falo isso? Mais uma vez aí eu posso dizer para vocês que o termômetro, tá, do que eu estou observando são os grupos e são as pessoas que estão entrando em contato comigo, que não são poucas, são muitas pessoas. E elas perguntam sempre a mesma coisa, tá? De forma diferente, mas sempre a mesma coisa. Então, eu para poder dar uma esclarecida para vocês aqui, primeiro, não quero. Não, o meu objetivo aqui não é fazer ninguém se converter ao evangelho. Segundo, não quero levar ninguém para a igreja. Não é o meu objetivo, mas sim ajudar você a ativar a sua identidade. Por que eu falo sempre ativar a sua identidade? Porque o que eu vejo é uma grande brincadeira, tá? Uma grande brincadeira que no final de tudo você vai arrastar para cima e vai comprar uma mentoria. E tá tudo bem se você comprar uma mentoria de 1.500, 1.530, tá tudo certo. É um dinheiro seu, você faz o que você quiser. Só que eu digo para você o seguinte, se a mentoria que você compra por 800, por 600, por 1.500, por 1.300, eu não estou te vendendo nada, eu não vou te vender nada. A única coisa que eu falo para você é o seguinte, dá o seu like. Dê o seu like no vídeo para que o vídeo possa alcançar outras pessoas. É a única coisa que eu peço para você. Se você também não é inscrito no canal e está assistindo, quiser dar o like, você ajuda. Porque o que eu estou fazendo aqui é colocando a minha casa, a minha família, tá, numa situação delicada para estar ajudando você. Porque simplesmente eu poderia não fazer. Eu poderia não falar. Não falar. Porque realmente dá trabalho. Realmente não cansa, tá? Não cansa, mas dá um trabalho de você parar, de você responder com todo carinho e a pessoa responde de novo, manda outra mensagem, outra pergunta. Ninguém entra em contato comigo, né, falando
que tá tudo certo, que se posicionou, que tá de uma forma, que tá fazendo, né? Nesse universo todo de pessoas que entram em contato comigo, eu posso dizer que umas 2 ou 3 pessoas disseram, eu falei, olha, se todos tivessem a mentalidade que você tem, as coisas irão funcionar. E uma dessas que me mandou a mensagem, que eu tô sempre com a mensagem gravada, ela falou assim, eu comecei a entender e fazer com que as coisas se tornassem um fato na minha vida quando eu comecei a prestar atenção no que você estava falando, Vitor. E sabe o que aconteceu? Mandou uma mensagem. O meu cônjuge voltou para casa. Mas, Vitor, por que você não faz igual os outros canais aqui e coloca o testemunho das pessoas aqui? Primeiro que eu não tenho autorização para colocar testemunho de ninguém. É uma questão de exposição. E segundo tá? É o seguinte. Quem aqui duvida que Deus restaura casamento? Eu não preciso ficar entupindo vocês de testemunhos, tá? De restauração, porque vocês sabem muito bem. Ao meu ponto de vista, colocar testemunhos falando faz com que você entre no processo de frustração. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos no deserto. Estão perdidas e não sabem o que estão fazendo. Muitas delas investiram dinheiro e perderam dinheiro e a frustração ficou pior ainda, ficou maior ainda. Colocando, sabe quem em dúvida? Colocando Deus em dúvida. Coloca então Deus em dúvida, tá? Por conta de pessoas que fazem, tá? Um caminho de ganhar dinheiro em cima das custas daqueles que estão precisando. Então, assim, pessoas estão aí há tantos anos. Então, aí vem uma pessoa que está no deserto, entrou no deserto, o marido foi embora, a esposa foi embora, por um motivo simples, né? Aquelas brigas mais básicas, e a pessoa ficou aí em torno de 5 meses, 6 meses, e aí, pumba, coloca a mensagem dela dizendo que o esposo voltou, né? Mas ela não te dá o feedback do que aconteceu, se foi uma briga por causa de uma lata de milho, se foi uma briga por causa de um pano no chão. Não diz isso. Se foi uma briga porque é um casal muito jovem e um quer fazer uma coisa, vem totalmente cheio de culturas e crenças de pai e de mãe. Muitos casais jovens estão aí em conflito, não chegaram nem aos seus 7 anos de relacionamento e já estão passando por problema. São pessoas imaturas, pessoas que não têm maturidade, e quando entram num relacionamento acha que o café tem que ser fervido a água e ser jogado a água, mas a outra diz que não, que a água tem que ser fervida junto com o café, como diz aí o grande pastor Cláudio Duarte. Ele faz essa citação, né? De toda forma está certa, só você precisa ter um consenso. Você só precisa ver, bom, vamos fazer então dessa forma, porque você começa a dar. Então, tem relacionamentos que estão terminando por besteira, mas logo depois eles voltam, porque a coisa esfria. Agora, tem casamentos que estão acabando realmente por adultério, porque a mulher adulterou e foi embora, o homem adulterou e foi embora, e muitas vezes está com a amante e engravidou a amante. Então, são coisas sérias. São coisas que demandam uma energia muito grande, tá? São coisas que demandam você. Como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar se o seu cônjuge voltar, tá? Você não foi curado, você não está curado, mas o seu cônjuge volta com um filho. Tá? Ele não vai trazer o filho de volta, mas existe uma criança no sistema. E existe então uma amante que ficou, que engravidou. E essa amante, como é que vai ser? O que você vai fazer? Então, assim, tem pessoas relatando aí, falando em relação aos testemunhos. Eu tenho muito cuidado com isso. E eu já vi que, eu acredito que vocês perceberam. O único grupo que é misto é o grupo do Telegram, mas tem 53 pessoas, onde eu posso controlar, e eu já falei lá. Se houver alguma pessoa aqui que entra em contato com o outro no privado falando alguma coisa, vai ser excluída. Vai ser excluída, porque o objetivo não é esse. Não é grupo de namoro. Todo mundo aqui está procurando a restauração, procurando a sua restauração,
e procurando ver como é que Deus pode fazer a restauração do seu casamento. Então, assim, é inadmissível, né, tripudiar de todas essas situações para fazer uma venda de alguma coisa, tá bom? Então, assim, isso é um momento de desabafo, mas eu vou falar para você por que você permanece no deserto, tá? Por que você está permanecendo no deserto? A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 8, versículo 32. Olha o que ele diz lá em capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas, elas estão dentro desse deserto porque falta o conhecimento. Falta o conhecimento. E a falta do conhecimento faz com que você fique andando, e você não consiga sair. Você não sabe, porque você vai em um canal, entenda o que eu estou falando para você. Você vai em um canal, e eu também não estou dizendo para você ficar aqui. Você é livre para fazer o que você quiser fazer. Mas você vai em um canal, aí a pessoa lá naquele canal diz que você tem fases do deserto. Aí você vai em outro canal, aí a outra pessoa diz que se você errar alguma coisa, para onde você vai? Você vai para o final da fila. Aí a outra pessoa diz outra coisa, aí a outra diz outra coisa, a outra diz outra coisa. E várias pessoas estão te falando, te dando informações no qual você fica sem saber. Então a palavra de Deus diz que você precisa conhecer a verdade. Conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vem te curar, te libertar e te transformar. Então você precisa primeiro ser liberto de todas as suas crenças, as suas mágoas, as suas amarguras, os seus rancores, os seus ódios. Porque afinal de contas, se um cônjuge for embora, você está repleto. Ah, Vitor, mas eu não estou repleto. É sim. Você está repleto de amargura, de tristeza, de ódio. Sabe o que é isso? São muros que são colocados na sua frente por você mesmo. Por você mesmo. E esses muros vão fazer com que você não enxergue a saída. E a saída só está em um lugar. É um caminho, é a luz, é Cristo. É Ele que vai poder fazer, porque o milagre só quem faz é Ele, não é você. Você não vai fazer milagre nenhum. Esqueça. Ouvir testemunho do outro vai criar em você uma ansiedade. Criou em mim e eu cortei logo isso. Hoje eu não vivo debaixo de ansiedade, não me interessa viver debaixo de ansiedade. Aquilo que começa a vir sobre a minha vida, que eu sinto que vai me fazer mal, eu descarto logo. Então a primeira coisa primeiro ponto, você precisa conhecer a verdade. Tá? Você precisa conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar um rumo. É a palavra de Deus que vai te dar um norte para você sair de onde você está. Tá? Sair de onde você está. É você se dedicando à leitura, entendendo o que ela está falando. Tá? A palavra de Deus aqui, a Bíblia, ela é literal, ela é isso mesmo. Tudo que já foi revelado já está aqui. Já foi escrito aqui. Tudo que você precisa saber, tudo que eu preciso saber, já está escrito aqui. Não tem mais nada. Não vai surgir algo, um gênio da lâmpada que vai abrir aqui, como tem muitos aí dizendo que vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. É o que está aqui. São princípios que você faz e que você honra esses princípios e você vai ser honrado. Deus, ele age conforme a sua ação. Você age e ele reage conforme a sua ação. Ele não vai fazer nada além daquilo que está escrito aqui. Ele pode fazer sim, mas ele não vai contradizer aquilo, porque ele não pode mentir, não pode ir contra a palavra dele. Então o primeiro ponto é: você precisa conhecer a verdade. A verdade. Essa verdade precisa se tornar vida dentro de você. Essa verdade precisa se tornar um fato dentro de você. Porque até então o que você tem é crença. Baseado em que você está falando? Baseado nos grupos que eu tenho assistido, tá? Que eu tenho visto, baseado em comentários de outros canais que de vez em quando eu vou lá e olho, tá? Baseado em temas de outros canais, que no caso traz somente uma confusão generalizada, isso daí é terrível, tá? Baseado nas perguntas que as pessoas estão fazendo para mim, nos atendimentos que eu estou fazendo. Baseado tudo nisso, eu digo para você, não entre, você precisa da verdade, vocês não conhecem, não estão conhecendo. Ah, mas eu não conhece, estou falando para você, não conhece.
Eu coloquei o curso para as pessoas poderem fazer. Disponibilizei o link não listado, um curso separado. Nós temos 53 pessoas no curso, tá? Não vou colocar aqui aqueles que não puderam, mas ontem eu fiz uma live, tá? A terceira aula, que falava sobre justos e ímpios, e olha só, 3 pessoas estavam na live. 3 de 50. Eu sei que as outras pessoas vão continuar assistindo aí no decorrer do tempo, mas 3 pessoas estavam na live. Então, assim, conhecereis a verdade? Até que ponto você quer realmente conhecer a verdade? Até que ponto você quer pagar um preço? Tá? E o preço que eu estou falando para você não é esse preço que eles dizem que paga, que você precisa pagar aí com rudimentos, com ordenanças de lei. Não é isso, não. Tá? Até que ponto você realmente quer sair do deserto? Porque até então, pelo que eu estou vendo, pelo que eu tô, os feedbacks que estão acontecendo para mim aqui, são pessoas que não querem sair do deserto, que estão numa grande brincadeira. Então, o primeiro ponto, você precisa conhecer a verdade. A verdade está na palavra de Deus. É só um milagre que pode acontecer na sua vida, tá? O primeiro milagre que acontece na sua vida é a restauração pessoal. E o segundo milagre é a restauração do seu casamento, da sua saúde, a restauração das suas finanças. Qualquer restauração que você esteja precisando e que você esteja passando por um deserto. Então, assim, você precisa entender tudo isso. A segunda chave é você precisa entender. Isso precisa estar muito bem definido na tua mente. Isso precisa estar muito bem definido. O dia que isso entrar na sua mente e você não tiver mais dúvida, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer de forma assustadora, tá? Gálatas capítulo 2, versículo, a partir do versículo 11, do versículo 11 ao versículo 21, tá? Do versículo 11 até o versículo 21. E eu vou estar lendo aqui para vocês aqui. Versículo 11. Porém, quando Pedro veio a Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava plenamente errado. De fato que antes de chegarem ali, alguns homens mandado por Tiago, Pedro, tomar refeições com os irmãos judeus. Mas depois daqueles homens chegaram, eles não queriam mais tomar refeições com os judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus, isso é, os gentios. Tá? E também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Do mesmo modo, Pedro, até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi, isso aí quem estava falando era Paulo, tá? Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como você quer obrigar os judeus a viver como judeus? Versículo 15. O fato é que somos judeus nascidos e não pecadores, não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem a lei do que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos a lei o que manda. Pois ninguém é aceito por Deus porque a lei manda. Aos procuramos ser aceitos por Deus por estarmos unidos a Cristo, que somos pecadores como os não-judeus. Mas, deixa eu passar para cá porque está meio escuro aqui e o meu óculos não está ajudando. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalhou em favor do pecado? Claro que não.
Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, versículo 20, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta é a vida que vivo agora. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se deu assim mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então, para dar uma encurtada aqui, que a gente já está com 20 minutos de vídeo. A graça de Deus é para a nossa vida. Nós precisamos viver, então, a graça. Então, o que a palavra de Deus diz, a verdade diz, no capítulo 21, é que você não vive mais para você, mas Cristo vive em você. E se você busca Ele pelas obras da lei, você então abre a sua boca e declara que Cristo morreu em vão. Então, outra coisa que faz com que você permaneça no deserto é praticar ordenanças da lei. Nós não somos judeus para permanecer fazendo práticas da lei. Vitor, mas o que são práticas da lei? Tudo aquilo que é obra da sua própria mão. Os judeus, eles praticam as obras das mãos dele para poder ter acesso a alguma coisa. E aí você pode ver os sacrifícios. Quando eu digo que você precisa pagar um preço, não é ficar 5 horas deitado no chão, se vestir de pano de saco, ou então fazer aquele jejum extraordinários que muitos legalistas dizem que tem que fazer, propósitos que não adiantam de nada. Propósitos, isso só faz com que você perca o foco dele. Perca o foco dele. Desculpa. Porque vai chegar lá na frente, nos seus 21 dias de jejum de Daniel, que sabe o que vai acontecer? Nada. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas eu fiz a oração de Oséias. Vai ler, entender o que significa. Que oração de Oséias? Não largar o aço aí nos comentários dizendo que era reza. Eu digo, tudo aquilo que você reza, tudo aquilo que você lê repetidas vezes se torna uma reza. Deus não é esse Deus que está limitado a isso. Deus não é esse Deus, não mostrou para você. Então você precisa conhecer essas verdades. Esse é um ponto que você está preso no deserto. Você precisa entender quem você é, que você não vive mais, mas quem vive em você é Ele. E você tem o poder nele de fazer muitas coisas. E quando você vai buscar fora dele, o que acontece é que você não consegue. Que você não consegue. E aí eu digo, eu passei durante 3 anos lutando com as minhas mãos. 2 anos, entreguei nas mãos de Deus. Quando é que as coisas começaram a acontecer? Nos 2 anos. Porque eu deixei, eu fazia de tudo. Eu ia fazer o jejum em prol do casamento, eu ia fazer propósito, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. E não funcionou nada. Ah, mas Vitor, mas tem um canal que fala. Então tá tudo certo. Agora você continua, vai lá e procura no canal aonde falou que fez o jejum, que fez a campanha, que fez o propósito, que fez isso, que pagou aquilo, que fez aquilo outro. Vai lá e acompanha aquele casamento e veja como é que ele tá. O que eu estou dizendo para você é para que você seja maduro. Maduro. O que vai te trazer a maturidade é você entender quem você é. Você entender quem você é através das verdades da Bíblia. E você entendendo quem você é, através do versículo de João 8,32, que diz que é a verdade, e você entendendo Gálatas 2, capítulo 20, que diz que não vive mais você, mas Cristo vive em você, e que nada do que você fizer baseado na lei vai te trazer benefício nenhum, pelo contrário, só vai mostrar para o mundo espiritual que você acredita
que Deus não morreu, que Jesus não morreu, que ele não morreu, não ressuscitou. É o que você está dizendo. Quando você pratica a lei, você pratica a lei do judeu. E você diz para o mundo espiritual: olha só, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu não acredito. Eu não acredito, porque eu vou fazer isso, isso. Eu não acredito nisso daí. Por isso que eu falo, você precisa fazer um jejum correto, um jejum certo. Quer saber sobre o jejum? Tem no canal. Quem entender o que significa propósito, preste atenção no que eu estou falando. Eu não vou amarrar você a nada. Não vou amarrar você a nada. Então, você entendendo a verdade, você conhecendo a verdade, você entendendo quem você é nele, o terceiro ponto que você pode partir está no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 12. Deixa eu abrir Provérbios aqui. Perdão, gente, perdão mesmo pelo tempo aí, pela quantidade. Provérbios, capítulo 12, versículo 18 e 19. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio pode curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Então, o que você precisa é na sua palavra, na sua boca, tá? Provérbios capítulo 23, versículo 7, se eu não me engano, fala que aquilo que você pensa, aquilo que a sua alma pensa, aquilo que o seu coração pensa, você se torna. Então, o que você se torna é aquilo que mais você está pensando. O diabo vai colocar através de muitos propósitos, muitas armadilhas, tá? O diabo é conhecedor da palavra, ele sabe muito bem, e ele vai fazer com que você imagine que esteja fazendo a forma certa. Então, o que você precisa, tá, é conhecer a verdade. Você entende que você tem o poder na palavra, e Provérbios fala isso, e você precisa então entender que quem vive em você não é mais você, mas Cristo. Isso começa a se tornar verdade na sua vida quando você começa então a fazer a confessar essas verdades. Você começa a falar sobre essas verdades, tá? Essas verdades é o que você lê aqui. Então, se você lê o que você é mais do que vencedor, você começa a falar isso. Você começa a falar isso. Eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Porque você está fazendo declarações. E isso aí vai acontecer uma outra coisa em você. Você começa então a professar isso. Você acredita, tá? E você então começa a falar sobre isso, a praticar isso. Você começa a viver isso. E contra isso não tem como. Não tem como o diabo entrar e tentar derrotar você. Não tem como. Então você precisa conhecer as verdades da Bíblia que está aí, tá? Ao seu alcance. Você precisa entender de uma vez por todas que quem vive em você é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina ou que você pensa ou que você pede. Ele é infinitamente mais, ele quer te abençoar o tempo todo, tá? Você precisa entender que as suas palavras têm poder. Então, aonde você está agora? Você ainda permanece no deserto porque você não conhece a verdade. Essa verdade que habita dentro de você não foi manifesta, tá? E se essa verdade ainda não foi manifesta, é impossível você fazer declarações que venham como verdade, vida que saiam como vida da sua vida, né? Vamos dizer assim, né? Que saiam, que essa palavra se torne verdadeira dentro de você. É como você, naquele início de relacionamento, de namoro, você tá tudo bem, mas quando você olhou o seu namorado ou a sua namorada, deu aquele aperto no coração, sabe? Isso é um sentimento que você tem. Então, esse sentimento, você precisa sentir dessa forma. Isso é tornar vida dentro de você. É fazer com que a palavra de Deus se torne vida dentro de você. Então conheça verdadeiramente a verdade. Não fica se emprenhando com essas besteiras que você está vendo no YouTube.
Entenda que quem vive dentro de você, ele é poderoso. E você junto a ele é poderoso também. E as suas declarações, ela tem poder. Enquanto você não conseguir entender isso, sabe o que vai acontecer? Permaneça no deserto. Continua permanecendo. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então começa a confessar, isso tem que fazer parte da sua vida, e começa então a praticar o que a palavra de Deus diz. E eu tenho certeza, certeza, que muitas coisas vão acontecer e você logo logo vai sair desse deserto de 24 meses, 36 meses, 18 meses, 12 meses, 5 meses, 6 meses, seja lá quanto tempo você tiver no deserto. Entenda essa palavra que eu falei com você. Não quero nada de você, nada, a não ser ativar aí a identidade dele, para que você possa ativar a identidade dele em outras pessoas. Entenda o que eu estou falando para você. Entenda. Para de ficar se emprenhando com coisas que não vai fazer sentido na sua vida. Tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo que eu vou estar falando aí sobre o motivo, tá? Qual é o propósito do deserto. Eu vou quebrar muita gente que está falando besteira aí na internet do propósito do deserto. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.